Sabe quando bate aquela dúvida, uma dificuldade de concentração, um lapso de memória? Será que é só cansaço ou pode ser um sinal de algo mais? Hoje a gente vai mergulhar fundo e desmistificar o que é, de verdade, uma avaliação neuropsicológica. É um nome que muita gente já ouviu, mas que poucos realmente entendem o que significa na prática. Pois é, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é que a avaliação é só aplicar um monte de testes, quase como se fosse uma prova. Mas olha, a realidade é bem mais complexa e interessante. Na verdade, é um processo de investigação clínica, quase um trabalho de detetive. Entender essa diferença é o que abre a porta para a gente descobrir o verdadeiro poder desse trabalho. E para a gente não se perder nesse caminho, preparei um roteiro. Primeiro, vamos ver por que ela é muito mais que só testes. Depois, o que exatamente ela investiga, né? A gente vai entender o passo a passo de como tudo acontece e o mais importante, o valor que isso tem, que é como ter um mapa em mãos. E no fim, vamos ver como essa jornada transforma dúvida em clareza. Então, vamos lá? Para começar, vamos quebrar esse primeiro mito. Se não é só uma bateria de testes, o que é então? Vamos descobrir agora o verdadeiro alcance de uma avaliação neuropsicológica. Basicamente, o que a gente está falando aqui é de uma investigação aprofundada de como o cérebro de uma pessoa funciona na vida real, no dia a dia. Isso envolve memória, atenção, a forma como se aprende, o comportamento e até as emoções. Não é um teste isolado, feito num laboratório. É sobre entender o impacto do cérebro nas relações, no trabalho, na vida. Tá bom, agora que a gente já sabe o que é, vem a pergunta seguinte, né? Mas por quê? Por que alguém faria uma avaliação dessas? Vamos explorar agora os motivos, o porquê que leva uma pessoa a começar esse processo. Geralmente, a coisa toda começa com uma dúvida importante. Pode ser, por exemplo, uma criança que está com dificuldade na escola e ninguém sabe por quê. Ou um adulto que suspeita ter TDAH. Às vezes a pessoa começa a notar umas alterações de memória que não têm uma explicação óbvia. Ou até em situações mais complexas para a gente conseguir diferenciar se a raiz de um problema é mais emocional ou cognitiva. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. O objetivo nunca, jamais, é só colocar um rótulo, dar um nome para alguma coisa. A ideia é ir muito além de um diagnóstico. É sobre entender a dinâmica única de como aquela pessoa funciona. É sobre compreender a pessoa e não só a condição. E para chegar nesse nível de detalhe, nesse entendimento profundo, não dá para improvisar. Existe toda uma metodologia, um processo bem estruturado. Então, vamos dar uma olhada agora em como essa investigação acontece na prática, passo a passo. É super importante entender que isso não é resolvido numa única conversa. É um processo completo. Começa com uma entrevista inicial bem detalhada para entender toda a história. Depois, vem as sessões de testagem, usando instrumentos validados cientificamente. Aí, o profissional faz uma análise técnica super cuidadosa de todos os dados. E, por fim, tem a sessão de devolutiva, que é quando se apresenta tudo e se dão orientações personalizadas. E aqui que está a grande força científica do processo. O resultado não vem só da observação do clínico. Os dados são comparados com o que a gente chama de dados normativos, que é basicamente o desempenho de uma população enorme da mesma idade e escolaridade. E claro, tudo isso é cruzado com a história única daquela pessoa. Isso garante uma análise que é ao mesmo tempo objetiva e muito pessoal. Certo, passamos por todo esse processo investigativo e, no final, o que a gente tem em mãos? O resultado é algo que funciona como um verdadeiro mapa. E é sobre o valor imenso de ter esse mapa, de ter essa direção clara, que a gente vai falar agora. O primeiro benefício, e talvez um dos mais importantes, é este. Uma avaliação bem feita pode evitar um diagnóstico errado. E isso uau, é fundamental, porque um diagnóstico equivocado pode levar a pessoa para caminhos muito, muito difíceis e frustrantes. E claro, se a gente evita o diagnóstico errado, a gente também evita tratamentos que não vão funcionar ou que são inadequados. Isso economiza tempo, energia, dinheiro, recursos preciosos para todo mundo que está envolvido. E talvez o benefício mais humano de todos seja esse aqui. A avaliação pode finalmente botar um ponto final em anos e anos de frustração, de tentativas e erros que não levaram a lugar nenhum. Ela oferece um caminho baseado em evidências, não em achismos. É por isso que essa metáfora do mapa é tão perfeita. A avaliação te entrega um mapa. E não é só um mapa que mostra onde você está agora, mas que também te dá as direções, que orienta quais são os melhores caminhos para seguir daqui para frente. E para quem serve esse mapa? Bom, para muita gente. É um esforço de equipe.
Ele orienta a escola, no caso de uma criança ou adolescente, orienta os médicos no acompanhamento, guia a família para que eles saibam qual é a melhor forma de dar apoio e, claro, orienta a própria pessoa, que finalmente passa a se entender muito melhor. Tudo isso, no fim das contas, nos leva ao grande resultado, a transformação fundamental que essa avaliação proporciona. A gente sai da dúvida e chega na clareza. E isso muda tudo na hora de tomar decisões. A transformação é assim, ó, nítida. A gente sai de um cenário onde as decisões são tomadas na base da tentativa e erro, no escuro, e passa para um cenário onde as escolhas são guiadas por dados clínicos confiáveis. É literalmente a diferença entre navegar na neblina e ter uma bússola e um mapa na mão. Então, para qualquer pessoa que convive com dúvidas sobre atenção, memória, comportamento ou aprendizagem, a avaliação neuropsicológica não é um ponto final. Pelo contrário, ela é o primeiríssimo passo, o passo decisivo para começar uma jornada em direção à compreensão de verdade e, a partir daí, as soluções que realmente funcionam. Fica aqui uma reflexão final. E se a resposta para tantas dúvidas, para tantas dificuldades, não estiver na falta de esforço ou de vontade, mas simplesmente na forma única como o cérebro de cada um de nós funciona?